Sejam bem-vindos ao podcast Revolucionários do Amor. Nós estamos na nossa segunda temporada. Meu nome é Alessandra Bier. E meu nome é Savaz. Esse é o podcast para você esperançosamente desenvolver esperança em um amor que é um ativismo revolucionário. E agora, o nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre, se for para falar de amor, que seja amor próprio. Citação de Bell Hooks. Citação de Bell Hooks, direto de Bell Hooks. Se você ainda não assistiu ou não conhece Bell Hooks é uma escritora negra estadunidense muito importante, onde ela tem vários livros. Aqui o livro que a gente mais está citando é Tudo Sobre Amor, mas eu indico vários outros dela. Se você quiser maratonar tudo que Bell Hooks escreveu, eu super recomendo. E eu trabalho com esse tema, acho que a minha vida inteira, assim. Todas as vezes que eu dei curso, os meus cursos são muito sobre amor próprio. Porque eu acredito realmente que a semente, né, a raiz de todas as formas de amor é o amor próprio. Muitas pessoas ficam falando para você assim, se você não se ama, você é incapaz de amar o outro. Mas ninguém te ensina a se amar. E se amar é muito, muito, muito difícil. E daí tem uma questão, poucas vezes você para perceber, assumir e ter consciência de que você não se ama. Sim, eu estava esses dias conversando com a minha avó na cozinha e a gente estava falando de alguma atrocidade da guerra na Ucrânia. E daí minha avó falou, filha, infelizmente o homem ainda é muito vil. E daí eu falei, vó, eu acho que é mais sobre a ausência de amor do que sobre a presença de maldade. E daí ela falou, a gente não aprendeu aquele primeiro mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, vó, eu acho que a gente não se ensinou, nós não fomos ensinados a nos amar. Então, que experiência é essa, né? Como eu vou amar o outro se eu nunca aprendi a me amar? Ram Dass, que eu já citei no primeiro episódio, que é um psicólogo estadunidense que virou guru, ele fala muito de quando a gente nasce, a gente veste uma roupa de astronauta e a gente passa a vida inteira sendo validado pela roupa de astronauta. Então, a gente aprende o que é ser uma pessoa, uma boa pessoa, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser merecedor de amor, o que é ser bem-sucedido. E a gente cria essa couraça, né? Essa máscara, que ele vai chamar de roupa de astronauta. E todas as validações, quando a gente recebe, chegam nessa roupa de astronauta, chegam nessa máscara, elas não chegam na gente verdadeiramente. Então, como a gente pratica, como a gente expressa esse amor por nós mesmos, quando a gente vive terceirizando esse amor. A Brené Brown, que é uma autora também estadunidense, pesquisadora sobre vulnerabilidade, em vez dela usar a roupa de astronauta, ela usa o termo armaduras. Então, ela diz que para proteger a vulnerabilidade, que é para ela a raiz da nossa felicidade, do nosso amor, ela fala que a gente construiu armaduras, escudos para nos proteger dessa vulnerabilidade. Por medo, por vergonha, por culpa, por toda essa construção. E daí você constrói uma máscara do que você acha que as pessoas vão gostar e não de quem você verdadeiramente é. A Nath Ops, que é do podcast Para Dar Nome às Coisas, ela fala de um eu ideal e de um eu autêntico. O eu ideal seria aquele que quer agradar aos outros. Então, eu suponho que a Alessandra vai gostar de tal coisa, eu vou supor e vou dar para ela o que eu estou supondo, ao invés de perguntar ou ao invés de dar o que eu realmente quero dar, né? Ao invés de eu estar realmente presente nos meus relacionamentos, na maioria das vezes eu estou presente com uma grande máscara. E essa grande máscara normalmente é um piloto automático, né? Que você vai seguindo. Então, você nasce e daí no momento que você nasce, você já se automatizou com quem você vai se relacionar. Porque você é doutrinado a estar num tipo de relacionamento específico, né? Que seria um relacionamento heteromonogâmico. Ao mesmo tempo, você é ensinado que você tem que fazer uma faculdade, que você tem que fazer uma pós-graduação, que você tem que trabalhar, que você tem que ser bem-sucedido, e que ser bem-sucedido nessa sociedade capitalista é ganhar dinheiro, e que um dia, quem sabe, você pode se aposentar e ser feliz. E o grande questionamento é como a gente faz para se sentir feliz antes de aposentar, se sentir feliz agora.
E o que todos esses autores trazem muito fortemente é que quando você recebe amor a partir dessa máscara, o amor não chega no seu corpo. Você imagina essa imagem, eu estou com uma roupa de astronauta, uma armadura e um escudo, porque você tem todas essas barreiras do amor. E daí a Alessandra me manda amor, mas tem toda essa barreira. Então, eu não sinto amor, eu não me sinto amada, eu não me sinto pertencente. Então, uma das falas mais frequentes dentro dos meus alunos, em todos os cursos que eu dou, é: eu não me sinto suficiente, eu não me sinto amada, eu não me sinto feliz, eu não me sinto pertencente. Então, esses sentimentos são sentimentos que vão moldando a gente, porque a gente não está sendo a gente está sendo máscaras, roupas de astronautas. Armaduras. E tem isso, né? Que é algo que Bell Hooks critica muito, se o amor que eu tenho como referência é esse amor que eu terceirizei, é o amor do outro, né? Que eu experiencio de fora para dentro, não de dentro para fora. Como eu vou poder me amar se eu sinto, por exemplo, que a outra pessoa ela não me ama se eu estou fazendo algo que é considerado errado, né? Eu acho que você pode falar com mais propriedade dessa experiência, né, da luta LGBT. Como que eu posso me amar se eu falo normalmente no meu processo de autoconhecimento, uma das coisas que eu descobri existe uma, como Sá mencionou no primeiro episódio, o Galvão Bueno do Mal, aquela vozinha, né, que às vezes não parece com a sua voz. Se você prestar atenção naquela voz de um general, aquela voz extremamente autocrítica, na nossa cabeça, às vezes, pode ser que ela tenha o tom de voz do seu pai, ou da sua mãe, ou de um professor da 5ª série, do seu avô, vai percebendo. E eu tinha uma voz muito forte falando que eu não podia ser burra. Então, como eu me amo quando eu acho, eu sinto, ou alguém menciona, aponta o dedo de que eu estou sendo burra. Então, a gente não pode ser. Então, eu crio uma roupagem de uma pessoa inteligente. Eu passei muito tempo da minha vida tentando me validar como uma pessoa inteligente, ser reconhecida por isso, ser amada por isso, e vinha de um lugar de muita insegurança e de um lugar onde eu não sentia que eu tinha propriedade para falar das coisas. Então, eu me sentia uma fraude. Mas é isso, eu criei essa persona precisa ser validada, essa persona era uma proteção de uma insegurança muito grande, mas é isso, o amor não chega. Ele chega na persona, ele chega nessa criação. É importante para mim dizer um pouco nesse momento de um momento que eu percebi que eu não me amava. E não foi um processo fácil assumir para mim mesmo que essa palavra, amor próprio, era uma palavra que eu via muito bonita, emoldurada num quadro, numa parede, que em nenhuma célula do meu corpo fazia sentido. Eu demorei muito tempo para assumir verdadeiramente e falar em voz alta que eu não me amava. Que amor próprio era uma coisa que eu não experimentava. E realmente para eu aprender a sentir essa sensação, e daí eu sinto que no nosso primeiro episódio a gente não bateu tanto na tecla de que amor é ação. E esse é um conceito bem da Bell Hooks. Quando eu aprendi que amor era ação, e principalmente me relacionando com os outros, porque acaba que a gente aprende amor próprio também se relacionando com os outros, não só se relacionando consigo mesmo. Nos meus relacionamentos que eu comecei a construir, claro que no momento que eu não me amava, eu construí muitos relacionamentos abusivos, porque eu tinha relações abusivas comigo mesma, e isso refletia vários relacionamentos abusivos com outras pessoas, com os meus pais, com os meus familiares, com os meus amigos e com as minhas companheiras. E foi realmente, quando eu terminei um dos meus relacionamentos abusivos, eu estava no carro com a namorada de uma grande amiga e eu estava descrevendo para ela o que tinha acontecido no meu casamento da época, e ela virou para mim muito claramente e falou: mas você não se ama? E eu disse: não, eu não me amo. Foi a primeira vez que eu falei em voz alta e que a ficha caiu. E por mais que eu já fazia análise, eu já fazia terapia, eu já meditava, eu já estava numa profissão que eu sei que é a profissão da minha alma, eu não conseguia sentir amor próprio, eu não conseguia sentir que eu verdadeiramente me amo. E uma das coisas que eu bato muito no meu curso principal que eu dou, que é a Jornada Essência, é que a gente aprendeu que essa frase, né, amar o outro como a ti mesmo, a gente aprendeu só a amar o outro, ponto final. Porque se não tem amor próprio, como você vai amar o outro como a ti mesmo se você não tem uma referência de amor próprio?
Então, a gente aprende, principalmente como pessoas que nasceram com uma vulva, como eu, que foram, né, educadas, domesticadas e criadas para servir, de preferência, um homem, de estar a serviço do prazer do outro, de estar a serviço de que amor é um ato de serviçal, né? Eu falo, não é amor, é trabalho não remunerado. Você cozinha, lava, passa, toda essa questão do trabalho não remunerado. E daí, para eu começar a entender que práticas de amor próprio eu gostaria de fazer para eu sentir amor próprio, eu também tive que também me desconectar com o que o capitalismo chama de amor próprio, né? Porque o capitalismo chama de amor próprio para essas pessoas com vulvas, principalmente atos que vão reforçar essa feminilidade, que é uma feminilidade também que eu nunca tive uma relação, por ser uma pessoa não binária, por me entender como sapatão desde muito nova. Eu não tinha essa relação com, eu vou, sei lá, vou fazer minha unha, vou pintar meu cabelo, vou, sei lá. Porque as pessoas têm essa relação com o amor próprio. E daí começar a entender o que, para mim, era amor próprio. Foi um ato, digamos, de muita coragem, muita dor, muito sofrimento, mas que floresceu muita coisa. Sim, queria comentar 2 coisas com relação à sua fala. Uma, vou começar de trás para frente. Essa questão de como o capitalismo, todo episódio a gente vai criticar o capitalismo. Como o capitalismo ele sequestra o autocuidado, né, que é um termo ali utilizado por uma autora, também uma mulher negra, né, estadunidense, Audre Lorde. Lésbica, feminista. Maravilhosa. E que era um autocuidado como um ato de resistência e que estava muito conectado com o coletivo também. E como esse termo ele é sequestrado pelo capitalismo para vender skincare, né? Para vender creme para pele, enfim. E lembrando aqui que a gente não está criticando o skincare. A gente não, aqui o propósito não é criticar você querer fazer a unha, você querer passar um creme na sua cara ou fazer um banho de creme no seu cabelo. Não é sobre isso, mas é sobre o porquê você faz isso, né? Qual é a que serve? Você está escolhendo fazer isso? Eu falei no primeiro episódio, a gente vai questionar muito isso, o quanto nós somos livres nas nossas escolhas. E o quanto, ainda que, beleza, cuidar da sua pele, tem ali a sua importância, o quanto existe uma futilização de algo que é tão importante como o autocuidado, né? Eu e Sá, numa outra conversa, a gente estava falando sobre isso, e a gente falou sobre como impor limites é um ato de autocuidado, de amor próprio. E a gente não é ensinado, principalmente como pessoas que foram socializadas como mulher, né? Então, como pessoas que foram socializadas como mulher, como a Sá falou, que é ensinada a estar a serviço, a colocar sempre as necessidades do outro em primeiro lugar, a ser uma grande agradadora, né? No meu trabalho de consentimento, eu brinco que é como se fosse um AA, só que é agradadores anônimos, né? E daí eu vou lá na frente, oi, meu nome é Alessandra, faz 5 dias que eu não tento agradar ninguém. Olá, Alessandra. E é muito louco, porque a gente é socializado dessa forma, só que se você entrar num avião agora, a primeira regra da aeronáutica, de quando você está dentro do avião em caso de descompressão, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça e você tem que pôr a sua antes de pôr numa criança, num idoso, numa pessoa que você está ali auxiliando ou cuidando. A gente não consegue encher o copo de outras pessoas quando o nosso copo está vazio. A gente não tem como transbordar amor se a gente não tem um reservatório de amor, né? Se a gente não consegue amar. E daí trazendo principalmente com relação a aspectos de nós mesmos. E a segunda coisa que eu queria comentar na sua fala. Eu acho, a gente já teve essa conversa antes, né? Sobre quando você descobriu que você não se amava. E eu acho que eu nunca tive um momento assim tão forte. Principalmente que, para mim, pensar que eu não me amo ou que eu não me amava é algo muito forte, né? Quando eu estava lendo Bell Hooks, refleti de que talvez os meus pais não me amassem já foi impactante para mim. Mas eu tive momentos de olhar para partes de mim mesma que eu não conseguia amar, que eu não era capaz de amar, né? E eu lembro o momento que eu comecei a chamar essas partes de mim para conversa. Eu estava morando em São Paulo na época e tinha uma sacada no meu apartamento minúscula. E eu coloquei uma cadeira do lado e eu juro por Deus, eu convidei aquela parte de mim que eu não conseguia ver, que eu não conseguia aceitar, que eu não conseguia amar, para conversar. Porque ela tem algo para dizer sobre mim. E se eu não sou capaz de amar essa parte de mim, eu também não vou ser capaz de amar essa parte em outras pessoas. Então, Brené Brown também fala muito sobre isso, né? A gente não, como amiga, como
pai, como mãe, a gente não consegue estar com uma pessoa que está experienciando um sentimento que a gente considera negativo se a gente nunca aceitou esse sentimento dentro da gente, né? Então, pessoas que não sabem lidar com a tristeza, não sabem lidar com a raiva, com emoções que a gente considera que são emoções negativas. Para quem não está ouvindo, estou fazendo aspas flutuantes com os meus dedos. Você não vai suportar esses sentimentos na outra pessoa. Quando uma pessoa estiver experienciando uma raiva, uma tristeza, você vai ficar tentando corrigir a tristeza dela. Ou pegar a tristeza dela e fazer com que a tristeza vá embora. Então, cultivar esses espaços dentro da gente, onde você senta com o desconforto, onde você senta com a raiva, com a tristeza, com a parte sua que não é bonita, com a parte sua que não é inteligente, com a parte sua que se sente menos, é importante. É um ato de existência. É um ato revolucionário. Se amar quando você sente que você não merece ser amado, é um ato revolucionário. E como é fácil fazer isso pro outro, né? Eu fico aqui te escutando e pensando como é fácil fazer isso pro outro. Quando o outro tá sendo escroto, ou quando o outro fez merda, ou quando o outro fez qualquer tipo de cagada. Como você trata o outro... E como você se trata quando você faz esse tipo de coisa, sabe? E essa concepção muito forte para mim, que a gente é socializado mesmo para entender o amor do outro, o prazer, inclusive sexual, como o prazer do outro. Tem uma frase que eu repito muito dentro do meu curso, que é: você foi ensinado a casar com o outro. E antes de você casar com outro, você precisa casar com você mesmo. Não casamento no sentido capitalista, como um contrato judicial para ter propriedade e posse. Casamento no sentido de fazer votos com você mesmo, de ser o seu melhor amigo, de realmente ser para você a pessoa que você tanto espera no mundo. E daí, se você tá o tempo inteiro na sua cabeça, colocando o microfone na sua cabeça e dizendo para você mesmo que você não presta, que você não merece, que você não é nada disso, que você nunca vai dar certo, como você vai ser capaz de amar o outro? Como você vai ser capaz de amar o outro de uma forma saudável? Porque a gente reproduz amores muito violentos. Inclusive, Freud, né, ele descreve o amor como uma grande geradora de mal-estar. Porque ele descreve o amor como uma forma de tentar transformar o outro em você mesmo. Então, você não ama o outro como ele é. Você ama o outro como o jeito que você quer consertar. Então, você acha que o outro é errado e você quer consertar. Você se acha errado e você quer consertar. E eu estava falando muito disso no workshop que eu acabei de dar no Rio de Janeiro. O meu grande professor de Tantra não dual, o Harishi, também conhecido como Christoph Wallis, ele diz sobre o puro motivo, que você deve ir para o caminho espiritual não tentando te consertar porque você é quebrado, porque você é errado, ou que você precisa ir para o céu, né? Se você tem um pensamento não dual, que você vai para o céu um dia e que aqui é um lugar de provas e expiações, e que aqui é tudo muito difícil, e que a vida nunca vai dar certo aqui, que aqui você nunca vai ter paz e felicidade e amor. Então, a gente precisa iluminar. Precisa se iluminar, transcender. E dentro do Tantra não dual, você precisa trazer isso para a sua realidade, para essa vida agora, como você tem prazer, amor e felicidade nesse momento, nesse instante. E daí ele traz esse lugar do puro motivo, de você ir para um caminho de autoconhecimento e espiritualidade, não tentando te consertar, mas realmente numa prática de amor próprio, que é muito conectado com o que você citou da Audre Lorde, que eu vou aproveitar e já fazer uma citação dela, porque é, para mim, assim, das maiores referências que eu tenho, é uma teórica que toca o meu coração de uma forma que poucas teóricas um dia tocaram. Ler a biografia de uma mulher lésbica foi, para mim, também muito importante. Como a gente falou, a gente não tem referência. É muito raro a gente ter referência de biografias de pessoas lésbicas. E a Audre Lorde, ela fala que cuidar de nós mesmos não é uma autoindulgência, é autopreservação, é um ato de guerra. Amor próprio é resistência. Sim. E eu queria fazer porque eu estava estava te ouvindo e me ouvindo antes disso, porque a gente falou sobre duas coisas, elas estão parecendo antagônicas entre si. Então, eu quero situar tanto para mim quanto, de repente, para quem está nos ouvindo. Porque a gente fala sobre como eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo, certo? A gente trouxe isso. E, ao mesmo tempo, Sá trouxe, e eu quero aprofundar, a questão de que a gente consegue, muitas vezes, fazer isso de uma forma muito mais fácil para o outro do que com nós mesmos. Né? Quando a gente está ouvindo aquele Galvão Bueno dentro da nossa cabeça, ele fala, isso é algo que uma outra autora estadunidense fala, que chama Mel Robbins,
tem um TED famoso dela, e ela fala, se a gente colocasse um megafone na sua cabeça, você não seria seu amigo. Porque, às vezes, a gente fala de um jeito que a gente não toleraria que outra pessoa falasse. Então, eu sinto que quando a gente fala isso, essas duas coisas parecem contraditórias entre si. Só que aí, o que a gente falou sobre o amor que não chega por conta da máscara, da armadura, da roupa de astronauta, da fachada, eu sinto que é um pouco o que liga essas duas coisas que parecem antagônicas, né? A gente não se ama, então como a gente pode amar o próximo, mas às vezes parece que amar ao próximo é mais fácil. Em algum nível, porque a gente não está amando verdadeiramente, né? A gente está amando as máscaras, a gente está amando as projeções. Ou eu acho que tem um exercício muito grande de a gente tenta fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizessem pela gente. Eu sou incapaz de me amar, então eu vou tentar amar o outro quando ele tá falhando, quando ele é quase um lugar onde a gente se apaixona pelo potencial da pessoa, porque a gente espera que as pessoas vejam o potencial em nós mesmos. Então, eu acho que isso conecta esses dois pontos que a gente está falando, que parecem antagônicos entre si. E, na verdade, eu sinto que eles coexistem, né? É importante você dizer isso porque dentro dessa sociedade, que é uma sociedade que valoriza muito esse lugar narcisista do amor próprio, como se amor próprio fosse amar nesse lugar de se amar num lugar de amar a persona, né? De amar isso que eu sou. E daí a não dualidade, né? A filosofia prática não dual, ela vai questionar, mas afinal de contas, quem é isso que você está chamando de eu? Porque no momento que você questiona que este eu é tudo que existe, porque tudo que existe é conectado, amor próprio ele está relacionado com uma forma de criar laços que sejam verdadeiros. E daí a Audre Lorde, ela traz muito esse conceito de que quando o amor próprio é resistência, ela é nesse lugar de combustível de revolução. Porque se você não se ama, como você vai ter força para amar o próximo? E se você não tem amor na sua vida, como você tem força para ter práticas de revolução? Porque a gente tem que fazer muita coisa no mundo. É uma lista enorme. Você pode escolher qual o desafio que você quer contribuir no mundo, porque tem coisa para fazer para tudo quanto é lado. Então, para você ter força e não se sentir o tempo inteiro cansado, desanimado, ansioso, estressado, não suficiente, você precisa praticar essa coisa que eu gosto de dizer que é um músculo, né? Nessa coisa. Uma vez eu falei para uma terapeuta minha, eu estava na terapia, e eu disse para ela assim: eu acho que amar o próximo para mim é fácil porque eu fortaleci esse músculo muito. Então, eu, como terapeuta, para quem não sabe, eu sou de formação fisioterapeuta, eu estudo e pratico esse lugar da terapia de exercer isso como profissão já há mais de 20 anos. E eu percebo que quando a gente está nesse lugar de amar o outro, seja como profissional de cuidado, ou seja, como uma prática de amar o outro se relacionando, eu sinto que isso é muito confortável para mim, porque eu fortaleci isso muito. E também por ser socializado como uma mulher, mesmo não sendo uma mulher, eu fui socializado para ser, eu tive muito esse lugar de estar disponível para outras pessoas, o lugar do cuidado, que é um lugar, né, que foi jogado em cima das pessoas com vulva de uma forma bem opressiva, porque é esse o papel que nos coube dentro do capitalismo, né? O papel do cuidado das crias, que não é um papel, é um trabalho não remunerado, como diz Silvia Federici. E daí esse entendimento de que se esse músculo de cuidar do outro está muito forte, eu precisava fortalecer essa ação de amor próprio que não existia, porque eu não fazia nada para me amar, né? E se você já teve um relacionamento longo, ou se você é casado, ou se você um dia já foi casado, ou até mesmo se você tem um amigo, você sabe que para você manter um laço de amor, você precisa fazer ações, né? Amor é ação. A gente trouxe essa metáfora do jardim no episódio passado. Se você quer um jardim, você precisa cuidar, você precisa podar a erva daninha, você precisa regar, você precisa pôr nutriente na terra, fazer adubo, dá trabalho ter jardim, não é fácil. Da mesma forma, amar o outro também dá trabalho. Mas amar a si mesmo também dá trabalho. E as pessoas elas estão normalmente muito mais disponíveis para fazer uma coisa para o outro do que fazer algo com si mesmo. Quantas pessoas a gente conhece que sai para jantar com si mesmo, que faz amor com si mesmo? E não é tipo, eu vou fazer uma prática masturbatória de 3 segundos porque eu estou estressado com vídeo pornográfico. Isso não é fazer amor com você mesmo, tá, gente? Isso é só uma forma de se anestesiar. Fazer amor com você mesmo, sendo uma prática sexual ou não, você tocando o seu genital ou não, é realmente você se conectar em si dar prazer.
em si dá amor. E isso não tem uma cartilha, né? Você precisa descobrir o que é amor para você. E daí vem todo esse processo de autoconhecimento e esse processo de ação, de como eu fortaleço isso que eu chamo de casamento interno, o meu casamento com mim mesmo. E às vezes vai ser o ato que foi ali capturado pelo capitalismo para vender esse skincare. Tem momentos para mim que a minha prática de auto-amor é fazer o pé no podólogo. Para mim é uma experiência mágica. Mas para além disso, né, você explorar quais são as formas que você consegue cultivar esse amor próprio, quais são as ferramentas. Eu acho bacana a gente trazer, né, um dos propósitos desse podcast, a gente compartilhar com vocês quais são as ferramentas que a gente usa, que a gente utilizou na nossa vida. Uma que foi muito impactante para mim foi mudar essa narrativa do, como diz Saga, Galvão do mal. E perceber que parte do motivo pelo qual eu tolerava essa voz é porque ela só falava dentro da minha cabeça. Eu não sei se já tiveram essa experiência, mas a minha experiência é tudo que fica dentro da minha cabeça é muito pior do que o que está na realidade. No meu workshop, eu falo as conversas mais difíceis, normalmente são as que eu nunca tive. Então, eu comecei a falar em voz alta o que essa vozinha do mal estava falando dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, sei lá, eu saí de casa e esqueci a minha chave do carro. Então, eu vou ter que voltar para trás. E eu falava, você é muito burra, né? E daí eu comecei a falar em voz alta e dialogar com essa voz. Então, se viesse esse impulso de falar, você é muito burra mesmo, eu falava, não, na verdade, é que você não estava prestando atenção, tá tudo bem. Então, e foi tão estranho, porque quando eu comecei a fazer isso comigo mesma, né, por que não, né? Já tenho todos os motivos para as pessoas acharem que eu sou louca, eu vou falar em voz alta comigo mesma. Eu comecei, sem perceber, às vezes, a fazer isso com outras pessoas. Quando alguém exclamava na minha frente, puta, que bosta, eu sou um imbecil. Aí eu falava, não é que você é imbecil, é só porque naquele momento... E a pessoa parava, assim, ficava me olhando, tipo... Então, isso foi uma ferramenta para eu mudar a narrativa. Esse outro exercício que eu comentei, de chamar a parte de mim que eu não conseguia amar para sentar e conversar com ela, dialogar. E visualizar ela. É engraçado que até eu aqui, contando para vocês dessa cena, ela vem na minha cabeça e eu vejo ela... E na cadeira, a pessoa que está sentada não é a Alessandra de hoje. E não é a Alessandra do dia que eu tive essa conversa nos meus 20 e poucos anos. A Alessandra que vinha sentar na cadeira, tinha as perninhas balançando, não conseguia pôr os pezinhos no chão. Então, você visualizar esse lado que você é incapaz de amar como a sua criança interior. É muito difícil você sentir raiva, rancor ou nível de desamor. Se não funciona para você se visualizar como uma criança... Eu tenho 2 sobrinhas que eu amo muito, que por acaso são a minha cara. Será que isso é narcisismo? Então, visualizar a minha sobrinha... Eu jamais falaria assim com a minha sobrinha. Jamais falaria assim com a minha sobrinha. Então, trazer essa imagem para você conseguir cultivar, talvez, um lugar que não é fácil para você. E uma outra coisa que eu queria comentar, porque eu falei sobre narcisismo agora brincando, e você falou sobre narcisismo também. E eu lembrei de um workshop que eu fiz uma vez de empoderamento para pessoas com vulvas. E a gente falou sobre essa dificuldade de cultivar o amor próprio no lugar da autoconfiança e de como a gente tem, muitas vezes, imagens no mundo que nos incomodam de pessoas que a gente acha que têm um excesso de autoconfiança. E a reflexão que eu trouxe, o questionamento, é que, para mim, não existe um excesso de autoconfiança, porque é como falar que existe um excesso de autoamor. Eu não acho que é algo que demais faz mal. O que eu acho é... Existem pessoas no mundo que, na verdade, não se amam e não são autoconfiantes. Só que, para você não ver o quão inseguras elas são, e eu estou falando um pouco por experiência própria, elas projetam uma camada de arrogância. Então, o que nos incomoda é a arrogância do narcisista, dessa tal pessoa que teria um excesso de autoconfiança. E a arrogância está ali para que você não possa ver o quanto, na verdade, ela não se ama, o quanto ela tem medo que você veja que ela é insegura, que ela não se sente empoderada. Isso casa muito com isso que a gente trouxe das máscaras e das armaduras, né? Eu, que nasci como uma pessoa LGBT, me entendi LGBT desde que eu me entendi por gente, eu percebo que no momento que eu me entendi como algo que não era certo, bem entre aspas, para a sociedade, que não era aceitável para a sociedade, que para a sociedade era errado, naquele momento eu entendi que eu também era errado. Então, esse é um pensamento muito automático da criança LGBT no momento que ela vê que aquilo que ela é, para tudo que está posto na sociedade, ela é errado.
E daí existe uma questão muito forte dela tentar, de uma certa forma, consertar, trazer um antídoto para esse errado ser o gay aceitável, a sapatão aceitável, que é construir todo um estado de tensão e perfeição de ter as melhores notas, os melhores empregos, os melhores relacionamentos, o relacionamento perfeito. E essa pressão dessa máscara diz mais sobre essa ferida dela, no fundo, se sentir errado e não conseguir dialogar com a homofobia interna que está dentro dela mesma e realmente olhar com carinho para isso, do que realmente dela querer verdadeiramente ser o casamento perfeito, a carreira perfeita, o sucesso. Porque esse lugar do sucesso, né, essa lista que nos foi dada sobre o que é sucesso, não é uma lista nossa. Esse checklist do tipo, é a casa própria, o carro, a carreira, nananana, ela não é um checklist que é seu. É um checklist dado pela sociedade. E daí, no momento que eu comecei a rasgar as listas que me eram dadas para a sociedade e entender que a minha paz interna, a minha felicidade interna não vinha do que a sociedade queria de mim, e daí, se você não conhece a minha história, eu tive, né, a casa perfeita, o apartamento perfeito, o carro perfeito, né, sociedade, estava num bairro muito bom, numa capital, tinha vários clientes, era uma fisioterapeuta de renome, pós-graduada, uma das poucas profissionais da minha área, e eu me sentia completamente vazia, eu me sentia completamente ausente da sensação de amor, eu me sentia uma pessoa vazia, sabe? Essa sensação de que eu disse que eu não sentia mesmo amor próprio, eu sentia uma ferida muito grande. E daí, quando a gente começa a perceber isso que você trouxe, que existiam partes de mim que eu ignorava. Então, no meu curso, que é um curso para você casar com você mesmo, que chama a Jornada Essência, que não é mais um curso, é uma jornada, a primeira coisa que eu falo é, para você aprender a se amar, você precisa se conhecer. E se conhecer é conhecer também as partes dentro de você que você expulsou. Eu faço uma comparação com aquele filme do Rei Leão, que é... Ele isolou o irmão, o Scar, lá para as hienas, que é a parte do reino, né, isolada, exilada. Que e daí ninguém vai. Tudo que você resiste, que você ignora, que você não olha, aquilo persiste. Então, toda essa parte de não amor, de me sentir errada, de tentar forçar uma feminilidade. Gente, na época, tem vídeo no YouTube, se você pode olhar. Eu fazia unha, eu usava colar dourado, eu passava maquiagem para atender, eu tinha uma roupinha branca passada, sabe? Eu tinha um consultório ali perto da Savassi, em Belo Horizonte. Então, esse lugar mesmo de entender, não é também o que você tem, porque não é que hoje eu não tenho um relacionamento, um carro, uma casa. É porque eu tinha tudo isso e não tinha a peça fundamental, a raiz do amor, que é todas as coisas. Eu não tinha amor próprio. E daí eu precisei olhar principalmente para as partes que eu não aceitava. E daí, nesse curso, né, eu ensino as pessoas a conversar, como a Alessandra estava colocando, com essas partes que você exilou, com essas partes que você silencia, com essas partes que você põe como negligente, com essas coisas que você não fala, né? Eu converso muito com a comunidade LGBT e eu raramente vejo pessoas discutindo sobre as dores do abuso, da lesbofobia, da homofobia, da transfobia. A gente não fala sobre isso, a gente não abre sobre esses assuntos, né? Normalmente, a autoajuda ela é sempre cis hétero. Então, trazer esse lugar de autoconhecimento, de autorrecuperação para a comunidade LGBT, para mim, é muito importante, porque foi uma coisa que eu nunca tive. Sim. E é engraçado, você estava falando disso, da checklist que nos é dada, né? Tem um vídeo muito legal, um discurso, na verdade, do Alan Watts, que também é um autor famoso. Eu acho que ele é britânico, né? É que ele morou muito tempo nos Estados Unidos, mas o sotaque dele me diz que ele não é americano. Eu vou pôr nas referências para a gente checar. Mas Alan Watts falava muito sobre o Tao. Ele trouxe muito da cultura, dessa cultura para o Ocidente. E ele fala sobre como nós somos enganados de que a vida é uma corrida. A gente vai para a escola, da escola a gente vai almejar uma faculdade ou um trabalho, uma promoção, um carro maior, uma casa maior, uma família, mais um filho. E que não faz muito sentido, porque se fosse uma corrida a gente estaria correndo para quê? Para a morte? E daí ele fala que nós fomos enganados e, na verdade, a vida é muito mais uma dança. É muito mais uma poesia, uma música.
O músico, ele não tem a intenção de chegar ao fim da música mais rápido, senão você não teria uma música de mais de 1 minuto. E eu acho que está muito correlacionado com isso que você trouxe do checklist. E não é sobre, novamente, não é sobre o trabalho mais tradicional, não é sobre morar em um apartamento. É sobre aquilo que a gente falou. Quem está escolhendo? Né? Essas escolhas estão vindo de você? Ou da roupa do astronauta. Ou da roupa do astronauta, né? Eu uso a analogia que eu prefiro, na verdade, é quando você nasce, você recebe o jogo imobiliário. E daí alguém te fala as regras do jogo. E é isso. Os seus pais, a sociedade, a escola, os seus amigos, eles estão fazendo de um lugar onde eles acreditam que eles estão fazendo o melhor. Eles acreditam que é o melhor para você. Você jogar de acordo com as regras do jogo, né? E é uma loucura, principalmente se você for ver a história de por que foi inventado o jogo imobiliário, né? A invenção, para variar, é de uma mulher, depois é tomada por homens. E era uma crítica do sistema de landlord, que eu não sei qual é a palavra em português, que eu acho que é tipo o proprietário de prédio ou o cuidador dos prédios. Enfim, não é relevante. Mas o importante é, você recebe o jogo imobiliário, você aprende as regras do jogo e você, de repente, passa a sua vida inteira jogando aquilo, pensando, mas eu queria jogar dominó, eu queria jogar peteca. Eu não queria nem estar jogando, eu queria estar pintando um quadro. Então, no meu processo de autoamor e de validar e reconhecer as partes de mim que eu era incapaz de amar, de validar e de reconhecer, também teve esse processo de entender. Eu tive essa conversa com meu pai. Eu falei, pai, eu acho que eu sempre fui uma pessoa feliz. Eu tinha uma predisposição à felicidade. Muito mais do que para uma tristeza ou uma depressão. De ver o lado bom das coisas. Eu acho que vem muito da minha criação. A minha mãe é uma pessoa muito positiva. Mas a felicidade que eu vivencio hoje, ela é diferente. O fato de eu ter feito esses questionamentos e ter me conectado mais com a minha verdade, com o meu amor próprio, faz com que hoje, quando as coisas saem de rumo, quando acontece alguma coisa que me tira do meu prumo, ainda tem algo que me sustenta. Porque é isso, eu tô mais centrada no meu eixo. Eu sei melhor quem eu sou, ainda que no fundo eu saiba que eu nunca sei, eu nunca saberei, e quem eu sou eu realmente não sou, né? Crença não dual. Perdi algumas pessoas. E também esse lugar que você trouxe, né, da sociedade ter para você passar por uma pessoa socializada como mulher, né, você performava uma feminilidade. O meu processo foi muito engraçado, porque ao me ver como uma pessoa com vulva, socializada como mulher, num patriarcado, eu nem acho que esse movimento era consciente, tá? Mas eu entendia que o mundo era feito por homens para homens. Portanto, para eu ser uma pessoa merecedora, bem-sucedida, eu tinha aquela coisa de não ser como as outras mulheres quando eu era mais nova. Eu só andava com moleque. E o que eu performava, na verdade, era uma menina, uma mulher diferente. Eu não sou como as outras. Eu não sou fútil, né? Eu gosto de conversas mais intelectualizadas. Isso é coisa de menino. Então, eu demorei um tempo esse período seria ali da minha adolescência aos meus 14 anos, mais ou menos, para entender o quanto de misoginia eu tinha internalizada dentro de mim. Porque é isso. Eu tinha nascido num patriarcado machista, onde mulher é um cidadão de segunda classe. Hoje, né? Até então, direito a muita coisa a gente adquiriu recentemente. E eu não via como isso era um pedaço de mim que eu era incapaz de amar. Ou que eu não amava tanto assim. Porque nesse mundo não era tão merecedor. Não era tão digno de ser um cidadão, ser uma pessoa com vulva. É interessante você trazer isso porque existe a jornada da heroína, né? A jornada da heroína é esse processo que você descreveu tão lindamente na sua história de que quando você nasce, né, com uma vulva, você percebe que o mundo só vai te escutar se você se masculinizar. O mundo só vai permitir que você tenha voz se você falar dentro da voz que é escutada. E a voz que é escutada não é feminina. E daí existe todo o processo de se masculinizar, de praticar coisas que não fazem sentido, como dominação, como vingança, como, né, raiva excessiva, agressividade. E esse processo de voltar para esse lugar intuitivo de escutar a sua própria voz, de pensar, tá, e aí, quem eu sou na verdade? Que é isso que eu chamo de eu. E é interessante dizer que eu trouxe aqui a palavra feminina e masculina, mas dentro da não dualidade, esse lugar ele não está vinculado com o gênero.
ele não está associado com ser homem ou ser mulher, porque você pode ter uma jornada da heroína sendo homem, você pode ter uma jornada da heroína sendo uma pessoa trans, não binária. E esse entendimento de que o que você é impossível de ser posto em palavras. O que você é, em essência, tem um professor não dual que eu admiro muito, ele se chama Adi Ashanti. Ele tem uma palestra muito maravilhosa onde ele vai falar sobre a gente abandonar esse senso de identidade. Essa sensação de que você é a sua profissão, o seu gênero, o seu nome. Isso, na verdade, não é você. O que você é, você, na verdade, não sabe, porque você é o grande mistério da existência. Então, a gente fica aí andando pelo mundo achando que a gente sabe quem a gente é, ou o que a gente vai fazer, ou que a gente tem alguma resposta. Mas, na verdade, a resposta é fazer pazes com a incerteza, é fazer as pazes que a gente não tem certeza alguma, e que certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, que tudo é impermanente. E esse lugar de fazer as pazes com a impermanência é também fazer as pazes do desconhecimento do que é esse eu. Então, o amor próprio também é entender que o eu que você é também tudo que existe. Quando a gente fala, muitas pessoas falam assim para mim, eu não sei dizer qual é a minha religião, porque a minha religião é essa fé de que tudo está conectado, de que tudo é uma grande unidade. Mas elas se esquecem que você também é isso, que você também faz parte da força da vida, disso que tece tudo que existe, da trama que tece tudo que existe, você também é isso. Então, quando você pensa assim, nossa, mas eu não sei quem eu sou, que bom, porque você não é para você saber, porque você é o grande mistério da existência, não dá para saber o que é. Nem os biólogos, nem os cientistas, nem os poetas, nenhuma profissão consegue definir o que é a vida, né? Você é um amontoado de células, dos quais a maioria nem são suas. Você tem mais bactérias no seu corpo, mais células que são com outro DNA do que suas. Então, você em si já é uma comunidade, sabe? Você já é uma coletânea de sensações, de questões. E se conectar com isso a partir de um lugar não teórico-racional, mas nessa inteligência de escutar os seus sentimentos, escutar as suas sensações, escutar o que é real não para isso que você chama de você, mas para o que está pulsando nisso que a gente muitas vezes chama de alma, né? Ou eu gosto da palavra essência, porque é uma palavra não binária, por assim dizer. Né? A essência de quem você é, se conectar com essa essência. Por isso que eu chamo o casamento interno hoje da jornada essência, de você se conectar com isso que é todas as coisas, que também é você. Algumas coisas que eu queria comentar do que você trouxe. Eu falo que a única constância da vida é a mudança, né? E a gente tem essa resistência a isso que é algo inevitável da vida, né? Que é a constante mudança. Talvez por a necessidade de segurança vir do conhecido. E, ao mesmo tempo, essa impossibilidade, né? O mundo, ele é constância, ele é inconstâncias, ele é mudanças, ele é... Como você trouxe, a única certeza é a morte. Eu não sei se é por conta de ser uma geminiana, né? Mas eu sinto, às vezes, um alívio de conseguir confortavelmente segurar, né? Duas verdades que parecem antagônicas entre si. Então, para mim, tem esse lugar onde parece que quanto mais eu me comprometo com esse lugar de me questionar, de me revisar, refletir, com o meu autoconhecimento, que é um processo que nunca acaba. Eu não sei se alguém passou por esse momento traumático, né, de embrenhar no autoconhecimento achando que ia chegar em algum lugar, né? Novamente, como diria Alan Watts, a gente não chega. E daí você perceber que você não deixa de ter perguntas, você continua tendo perguntas. Mas as perguntas mudam. E esse lugar onde... Cada dia que passa, parece que eu me conheço mais. E, ao mesmo tempo, saber que eu nunca vou, em essência, realmente me conhecer. Então, para mim, é muito louco, porque eu sinto que... Aí eu chego num outro lugar com isso, e daqui a pouco eu estou me identificando de novo. A Alessandra facilita consentimento, produz um festival de sexualidade consciente. E daí esse ego vai ficando cada vez mais forte. E daí, daqui a pouco, vem alguma onda, o universo te coloca de joelhos, coloca você no seu lugar e faz você questionar novamente e olhar de novo para quais as partes que eu não estou sendo capaz de amar, porque eu conheci porque eu construí essa persona e essa persona tá mais fácil de amar do que essas outras partes. E trazendo você falou sobre a jornada da essência, né? Trazendo para o conceito de nação que eu falei no primeiro episódio, eu brinco que você tem que fazer um censo, né? A gente não tem um censo no Brasil que bate na porta das pessoas perguntando quantas pessoas moram aqui, quantas geladeiras tem, se tem fogão, se tem energia elétrica. Então, você precisa fazer um censo
da sua nação, né? De tudo que existe dentro de você, a partir do momento que você nasce. Que é os seus sentimentos, que são os seus pensamentos, que são os seus valores, as suas crenças. A gente não tem o hábito de questionar essas coisas. Eu acho que uma das maiores evidências disso é que muitas pessoas, quando eu pergunto quais são os seus valores, as pessoas nomeiam família. E se você parar para pensar, família não é um valor. Família é uma instituição e tem significados diferentes para pessoas diferentes. Mas, normalmente, é de onde você aprende quais são os seus valores. E, por falta de se auto-questionar, pesquisar e querer entender quais são os seus valores, você nomeia a família como valor. Mas, de repente, os valores dentro da minha família são diferentes dos valores dentro da sua família. E quais são, de fato, esses valores? E olhar para... Eu não acredito em trabalho de autoconhecimento que não olha para sombras, né? Porque é isso, você vai estar sempre rejeitando algo dentro de você que não pode ser amado, que você não consegue. Isso vai explodir na sua cara. Inevitavelmente, isso cobra, isso pesa, né? Tudo que você resiste, persiste. Então, olhar para as sombras e sair dessa coisa gratiluz do spiritual bypassing, de querer trazer as sombras para a luz. Afinal de contas, numa sala escura não existem sombras. A sombra ela existe onde existe luz. Então, tem uma grande potência aí. Só que você olhar e você aceitar e falar, é isso que eu tenho para hoje. Tem dias que eu estou extremamente julgadora. E eu lutava muito contra isso, porque uma pessoa boa, ela não julga. E daí aquilo me corroía por dentro. E hoje em dia, quando é o que tem pra hoje, gente, eu só sento e falo, é o que eu tenho pra hoje. Hoje eu tô julgando tudo. E eu sei que normalmente, quando eu tô julgando o outro, é algo dentro de mim que eu estou julgando e que eu não fiz as pazes. É importante pensar, né, se você está nos escutando aqui, de que talvez você escutou esse episódio inteiro e falar, nossa, isso eu não consigo fazer, isso eu não dou conta, isso é muito difícil. Ah, eles estão falando isso porque eles já têm muito trabalho, não sei. Não, gente, a gente está aqui porque a gente erra, porque a gente falha, porque a gente julga a nossa raiva, porque a gente cai em tristeza, mas que a gente criou várias ferramentas para nos dar suporte, porque a gente está nessa jornada para dar suporte para outras pessoas e também dando suporte para as outras pessoas para alimentar essa esperança, essa chama que habita em nós, dessa esperança de um amor revolucionário. E daí eu queria dar um tesão para casa. Uma das coisas que eu percebo nos alunos que eu trabalho é que elas têm muita dificuldade de ver, por conta desse lugar de uma beleza ideal, elas têm muita dificuldade de ver a imagem corporal como algo não corrompido pelas revistas e pela mídia. E daí eu gosto muito desse exercício que você se toca como se você fosse o grande mistério da existência. Como você se toca, não como se você fosse você, ou não nesse lugar de, nossa, essa aqui é minha mão, né? Eu sei o nome desses dedos, eu sei o nome, inclusive, desses ossos, por ser fisioterapeuta. Não nesse lugar do que você sabe da sua cabeça, mas realmente despertar essa sensação de se tocar como você não faz a menor ideia do que você é, sabe? E aceitar essa certeza da incerteza, né? A Alessandra falou muito desse lugar paradoxal, né? A aprender a aceitar a nossa raiva da mesma forma que a gente aceitar a nossa alegria. A raiva também é muito importante. A raiva é, sim, revolucionária. A raiva, ela precisa ser nutrida, né? Então, conseguir aceitar todas as partes do meu ser. E daí se tocar nesse lugar sem identidade, sem julgamento, como o Brené Brown traz, né? É um lugar que você possa se sentir vista, ouvida e valorizada. Um lugar que você pode se tocar sem ser julgada. Sim. Eu acho legal a gente trazer mais algumas dessas ferramentas que podem ser tesão de casa para quem quiser praticar algo como forma de autoamor. E eu falo que não tem... A gente vive num mundo, né? Capitalismo. Onde a gente tem essa necessidade de tudo é muito imediato, tudo é para ontem, a gente quer uma fórmula mágica. E a verdade é que não existe uma fórmula mágica. Então, algo que funcionou para Sá, de repente, não vai funcionar para mim. De repente, não vai funcionar para você. E a beleza está na pesquisa. Então, algo que eu já tentei, por exemplo, foi a praticar o autoamor, que ainda é um espaço egóico. Então, por exemplo, eu tive um momento da minha vida que hoje, falando, me dá até um pouco de vergonha. Eu acolho minha vergonha e... né? Amo ela também. Eu fiz uma lista, eu tinha um papel cartolina que tinha listado de um lado 100 conquistas e do outro lado 100 sonhos. E no começo foi muito difícil escrever o que eu conquistei. E perceber que no mundo capitalista a gente se valida muito pelo que a gente faz, né? A gente deixa de ser humano para ser fazedor humano.
para ser consumidor humano, eventualmente. Então, ainda que hoje eu não tenha essa lista, eu tenha jogado fora, naquele momento era o que eu tinha. Era me amar através do que eu fazia. E daí, no começo, era difícil me sentir uma pessoa que nunca realizou nada na vida. E daí, eu comecei a colocar. Eu ando de bicicleta. Tipo, eu aprendi a andar de bicicleta. Eu aprendi a nadar. Eu passei na OAB. E foi uma migalha, mas foi importante na minha caminhada. Então, fica aí mais uma prática. A gente tem tanta coisa para falar, mas não cabe num episódio. A gente podia falar sobre palavras de afirmação, a gente podia falar sobre como é difícil se amar no corpo de uma pessoa com vulva, com estereótipos de beleza infinitos e inalcançáveis. Mas a gente queria deixar vocês com essa reflexão e convidar vocês também a compartilhar, trazer para as nossas mídias sociais como você se ama, qual parte de você percebeu que você é incapaz de se amar. E se esse episódio te tocou, se esse episódio está fazendo sentido para você, está te trazendo questionamentos importantes, compartilha com um amigo, com uma amiga, comenta, traz outras ferramentas que você usa para o amor próprio, né? É esse que a Alessandra deu, eu acho maravilhoso você celebrar suas conquistas, porque a gente raramente celebra as nossas conquistas, mesmo que sejam conquistas de... Eu comprei uma caneta de caligrafia porque eu amo escrever com uma caneta de caligrafia. Então, aprender a celebrar isso que você é, porque, em essência, você é a divindade, em essência, você é amor. E se uma coisa que eu repito em todos os meus cursos, em todas as minhas vivências, é te relembrar que você é, sim, perfeita. Por mais que tenha uma voz na sua cabeça falando que você é quebrado, que você é errado, que você não presta, que você não merece, tira esse microfone da sua cabeça. Do Galvão Bueno. Do mal. Coitado do Galvão Bueno, a gente vai ser processado. Amor. E daí, para fechar, eu pensei, eu queria trazer... Eu vou deixar na referência ou na íntegra, porque eu vou massacrar. Mas tem uma frase de uma escritora americana, que é atribuída erroneamente a algum homem, para variar, da Marianne Williams, que é famosa a chamar Deepest Fear, que é o nosso grande medo. Que ela fala, o nosso grande medo não é que nós somos inadequados, é que nós somos poderosos para além da medida. É a nossa luz que nos assusta. E ela fala que não existe nada de poderoso em você se diminuir para não causar desconforto nas pessoas ao seu redor. E quando você permite a sua luz brilhar, você automaticamente dá permissão para que as outras pessoas brilhem. É isso. Até nosso próximo episódio revolucionário. Um beijo.